Bom dia, ouvintes do Jornal das 8. Hoje vamos falar sobre a grande injustiça que a nossa Suprema Corte, o STF, que eles cometeram contra o Robinho. O Robinho cometeu um crime que foi julgado na Itália em 2013. Eu não tenho a mínima ideia se foi crime, se não foi, eu não me inteirei do caso. Porém, isso aconteceu em 2013. O Brasil assinou um acordo com a Itália em 2017, no sentido de que algum italiano julgado aqui no Brasil, ele morando ou fugiu para a Itália, ele cumpriria a pena na Itália. E vice-versa, algum brasileiro julgado na Itália e que não estivesse mais lá, estivesse no Brasil, esse brasileiro cumpriria a pena aqui no Brasil, que é exatamente o caso do Robinho. Ocorre que a Constituição brasileira, ela preza pelo direito adquirido. Então vou dar um outro exemplo. Agora, há pouco tempo, o Congresso legislou e definiu que não existe mais saidinhas de Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, etc. E ocorre que os presos que já tinham esse direito adquirido continuam a ter saidinha. A partir da publicação da lei, que ocorreu há meses atrás, os novos presos não têm direito à famigerada saidinha. Como o acordo, no caso do Brasil e da Itália, ocorreu em 2017 e o Robinho cometeu o crime anteriormente a essa data, pela Constituição brasileira, ele teria o direito de não cumprir pena aqui no Brasil. Mas, óbvio, as nossas assumidades do Supremo entenderam diferente. Aliás, como esses elementos fazem com tudo. Eles não cumprem a interpretação, eles fazem leis que na linguagem jurídica se chama interferir no legislativo, porque o judiciário ele só tem a competência de interpretar a lei, ele não tem competência de fazer uma lei. E o nosso Supremo está fazendo leis à torto e à direito, como foi o caso do inquérito que está aberto aí há 4 anos, em que o ministro com M desse tamanho, o ministro Alexandre de Moraes, é a vítima, o promotor e o juiz. Isso é inconstitucional. Isso não pode, está errado. Até quando a gente vai aceitar isso? E o pior de tudo é que não tem a quem recorrer. E os outros lá, os outros capa preta, eles ratificam a atitude do Alexandre de Moraes. Agora tem esse bafafá, uma narrativa de que houve tentativa de golpe. Se não houve o ato, não é crime. Isso está na legislação brasileira. E eles ficam criando historinha. Pensar, a gente pode pensar o que quiser, desde que não se cometa o ato. O crime só existe quando o ato é praticado. Não existe a intenção. A mesma coisa, o nosso judiciário decidiu que o bandido ele só é acusado de um crime
se ele entrar na casa e ameaçar. Existe toda uma bagunça que esses que deveriam ser exemplos de juízes estão fazendo na sociedade brasileira. Nós vivemos uma época terrível, uma época em que o judiciário não dá garantia, faz a lei que quer, conforme a sua interpretação. É um absurdo, é uma vergonha. Eu, como brasileiro, me sinto envergonhado desse sistema judiciário representado pelo Supremo Tribunal Federal. De São Paulo, Newton Ferreira.